Olá pessoal, eu sou Maíra Trajano e hoje nós estamos aqui inaugurando nas redes sociais um quadro novo que vai se chamar Podsex. Como eu tenho percebido que vocês têm curtido muito os vídeos e publicações nas redes sociais que falam sobre sexo e sexualidade, eu resolvi inaugurar esse quadro para trazer mais informações para vocês. Em breve teremos aqui também alguns ilustres convidados e convidadas, então nos sigam para ter mais informações sobre sexualidade. E hoje nós vamos falar sobre intimidade. Vamos lá? Essa semana eu estava refletindo muito sobre essa temática da intimidade, né? E do quanto isso às vezes pode ser uma questão para muitos casais. Porque todo mundo quer ter intimidade com a sua parceria, isso é inegável. Mas parece para mim que algumas pessoas têm um conceito diferente, sabe, daquilo que é intimidade. Então a gente precisa observar se a intimidade, de repente, na relação que você está inserido, não está virando uma fusão. O que eu chamo de fusão? Você está muito colado com sua parceria, sem espaço para individualidade. Porque nesse sentido, eu nem gostaria de chamar de intimidade, mas eu estou dizendo porque algumas pessoas compreendem que isso é intimidade. Mas quando ao invés de intimidade você tem uma fusão, um grude, sem espaço para individualidade, você vai deixar, obviamente, de sentir atração, de sentir tesão, né? Porque a gente sabe que para ter uma sexualidade aguçada é preciso ter um pouco de mistério. Se você dorme, acorda, vai treinar junto, cria filho junto, paga conta junto, sai todo final de semana junto, trabalha junto, onde é que vai ficar o espaço para o mistério? O que é que vocês dois fazem que de repente não seja junto, né? Vocês precisam às vezes observar. Eu fiquei pensando sobre isso porque alguns casais trouxeram essa temática, né? Tanto da fusão, tanto dos casais que estavam achando assim que a intimidade era uma fusão, era estar colado, mas ao mesmo tempo sentem que alguma coisa vai se perdendo aí na relação, quanto também de casais que estavam se sentindo muito distantes. E aí a gente tem o outro lado, né? A gente precisa ter um espaço para essa individualidade acontecer, mas esse espaço também não pode ser grande demais para que o casal não se perca, né? Então a distância certa e a medida certa é algo importante. E aí o que a gente vê muitos terapeutas de casal falando, muitos psicólogos falando, é da importância do diálogo. E eu própria sou uma pessoa que falo muito sobre isso. De fato, o diálogo é importante. Mas tem uma coisa que talvez muitos de vocês não tenham parado para pensar. O diálogo nas relações e conversar sobre amor, conversar sobre intimidade, conversar sobre aquilo que se sente, é algo bem recente nos relacionamentos, né? Porque a função dos relacionamentos, dos casamentos antes não era a intimidade. A função era a garantia de um patrimônio e de uma segurança para os casais. Então essa coisa de amor, casamento por amor, casamento com intimidade, tudo isso é muito novo, tudo isso é recente e, obviamente, é uma questão que começa a ser questionada, inclusive, pelas mulheres. Mas, Maíra, por que as mulheres começam a trazer essa conversa sobre intimidade? Bom, porque uma vez que as mulheres começam a se tornar independentes financeiramente, elas começam a questionar o modelo de casamento onde elas eram inferiores aos homens. Então elas começam a querer outras coisas, elas começam a questionar a sobrecarga de atividades domésticas, a sua responsabilidade exclusiva com relação aos filhos e começam a querer ter prazer com o sexo, proximidade com esse parceiro, com essa parceria. Então isso começa pelas mulheres, o que não quer dizer que não tem homens que gostem de dialogar, mas o diálogo dentro da relação é um passo principalmente que começa a ser dado pelas mulheres quando elas começam a questionar essa relação. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que em alguns momentos a gente observa que os homens ficam em desvantagem nesse lugar de diálogo, né? Porque o homem comumente, tradicionalmente, não costumava ser criado para dialogar, para falar sobre suas emoções, para falar daquilo que sente, daquilo que o faz mais feliz. O homem ainda tem na cultura do masculino que o homem deve agir, que o homem deve tomar atitude, que o homem é resolutivo, que o homem é racional.
Claro que a gente está tendo uma desconstrução em cima desses fatores, mas é interessante só colocar que às vezes a discussão sobre a intimidade através do diálogo, ela vai ser desfavorável para o homem. Por quê? Porque o homem, ele tem menos habilidade comunicativa do que a mulher. Tanto que a gente vê muitos memes aí pela internet, né, e de homens dizendo que preferem preferem ter o sossego, ter a paz do que estarem certos. Porque entrar num embate, num diálogo de relacionamento com a mulher pode ser algo um pouquinho complicado, né? Então, assim, nesse sentido, que eu gostaria de convidar vocês para pensar, que era algo que eu estava refletindo, é que a intimidade não precisa ser exclusivamente criada e estabelecida através do diálogo. É um ótimo caminho de se estabelecer, conversar sobre o que sente, sobre o que pensa, sobre o que deseja. Mas e quando a pessoa não é muito habilidosa no diálogo? E quando para ela a intimidade é simplesmente estar junto, estar de mãos dadas, fazer um gesto de amor, uma comidinha, um carinho, né? Às vezes o universo masculino e até outras pessoas, para a gente não ficar muito nessa dualidade, né, nessa binaridade de homem e mulher, mas eu estou dizendo porque isso é o mais comum ainda na nossa sociedade, mas às vezes as pessoas têm outras formas de encontrar intimidade, que não vai ser exclusivamente pelo diálogo. Às vezes as pessoas vão ter dificuldade de encontrar essa intimidade dentro da relação, porque naturalmente cada um quer buscar a intimidade à sua maneira. Então, se você gosta de conversar, você quer que a sua parceria converse com você. Se você é uma pessoa mais sexual, mais afetiva, você vai querer toque, vai querer sexo como uma forma de se encontrar, né? E agora, como é que a gente sai desse conflito, né? Eu estava até atendendo um casal essa semana que estava justamente nesse lugar. E assim, foi uma sessão, inclusive, muito linda, porque eu vi um movimento, tanto de um lado quanto do outro, na direção de um encontro, né? Então, o homem que tinha mais dificuldade de falar, através das sessões, começou a se posicionar da maneira que ele conseguia, ainda com alguma limitação, mas falando sobre como ele se sentia, né? E a esposa, que tinha um lugar assim mais frio, de menos toque, de menos gesto de carinho, começou, a partir desse gesto dele de tentar se comunicar mais, a se aproximar mais dele fisicamente, né? Então, assim, o sucesso de uma relação é a possibilidade de se compartilhar, né? Seja pelo diálogo, seja pelo toque, seja da forma que for possível, e encontrar um caminho do meio, onde os dois possam encontrar uma forma mais suave e gostosa de estar juntos. Então, nunca tem receita de bolo, mas tem algumas coisas que a gente pode ir discutindo e refletindo, né, sobre nossas formas de ser e funcionar nesse mundo.